Bom, gente, então essa é a toalhinha que eu risquei, tá? Eu já fixei ela na tábua e coloquei aqui 2 fitas, tá bom? Bom, eu pintei o fundo também pra adiantar, pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? Bom, pra pintar esse fundo eu usei o pincel número 6, uma misturinha. Olha, essa misturinha é branco metálico, soro e clareador. Fiz aí uma misturinha, ficou bem líquida. E daí, primeiro eu passei a misturinha, né? Vou fazer aqui o passo a passo pra vocês verem como é que eu pintei esse fundo, tá? Então, peguei a misturinha de branco metálico, clareador e soro. Aí, eu passo aqui, ó, em algumas partes, ó, por partes, tá, gente? Não passa tudo e depois vem com a tinta, porque senão seca. Então, eu fiz assim, eu passei aqui nessa parte, aí eu venho com a cor mostarda, ó. Eu vou usar aqui mostarda, camurça e rústico. E esse aqui é o salmão. Mas não precisa usar tudo isso de cor, tá, gente? E nem precisa fazer o fundo exatamente dessa cor. É apenas uma sugestão. Então, eu venho aqui, ó, com um pouquinho de mostarda, né? Ó, passo um pouquinho. Aí, esfumaço com movimento circular, ó, faço movimento circular para espalhar bem. Tiro o excesso. Qualquer coisa eu pego mais um pouquinho da misturinha. Pra não deixar marcado, ó, deixar esse finalzinho aqui quase sem aparecer, tá? Aí, gente, depois eu venho com um pouquinho de camurça, ó, só no cantinho. Só um pouquinho mesmo, aí esfumaço também, mas espalho, né? Depois, eu venho com o salmão. Só em algumas partes, assim, bem aleatório, tá? Não precisa ser exatamente do jeito que eu tô colocando aqui, não. Pode ir colocando aí onde você achar melhor. Aí, eu vou pegar agora o pincel número 2, que é um pincel pequeno, e vou escurecer, olha. Apenas esse cantinho aqui. Eu vou escurecer com a cor rústico. Eu coloco um pouquinho de tinta, aí espalho. E é dessa forma, gente, que eu vou fazer aqui, ó, terminar de fazer o fundo ao redor do desenho, tá bom? Bom, gente, agora eu já terminei de preencher o fundo e vamos para a próxima parte. Bom, eu terminei de pintar o fundo, né? Aí, eu adiantei aqui e já pintei o botão e algumas folhas, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Você pode pintar o botão apenas seguindo o passo a passo da rosa, tá bom? Até porque são as mesmas cores que eu vou utilizar, tá bom? Bom, então agora eu vou pintar essa folha e da mesma forma você pode pintar essas outras folhas seguindo o passo a passo dessa aqui, tá? Então, pra pintar essa folha, gente, primeiro eu utilizei uma misturinha. Ó, a mistura é a seguinte. Eu peguei, coloquei, dividi esse pote aqui, ele tem 60 ml. Eu dividi em 3 partes iguais, tá? A primeira parte eu coloquei branco metálico, a segunda parte eu coloquei clareador e a terceira parte eu coloquei soro fisiológico, tá? Coloquei, fui completando tudo certinho. Daí eu misturei bem, chacoalhando, né? E é essa misturinha que eu vou utilizar aqui, tá?
para fazer essa pintura. Bom, então, ó, eu vou começar com o pincel número 6. Esse aqui é o da série 421 da Condor. Aí, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, ó, é preencher a folha com a misturinha, tá? Pronto, preenchi com a misturinha. Agora, eu vou preencher com a cor verde soft. Feito isso, gente, agora eu vou pegar um pouquinho de verde oliva. Olha, um pouquinho de verde oliva. Deixa eu colocar esse suporte aqui para ficar melhor. Eu vou colocar aqui para não sujar a toalha, né? Então, deixa eu pôr aqui para ficar melhor, né? Olha. Peguei um pouquinho de verde oliva. Peguei um pouquinho de verde oliva na ponta do pincel. Aí eu tiro o excesso. Tiro o excesso da tinta, ó. A tinta tá só de um lado do pincel. Aí eu vou pincelar dessa forma. Vou dar uma pincelada no meio da folha. E vou puxando a tinta pro lado de lá, tá? Ó. Pronto, feito isso, agora com o restinho de tinta que sobrou, eu vou contornar essa parte aqui de trás da folha. Mesclando bem. Pronto. Agora, eu vou fazer da mesma forma. Coloquei a tinta no pincel, tirei o excesso. Só que agora eu vou vir contornando daqui pra dentro, de fora pra dentro. Olha. A tinta está pro lado de fora da folha. Pronto, agora eu vou usar um pouquinho de cerâmica, olha. Apenas uma sujeirinha na pontinha do pincel. E vou fazer a sombra aqui desse lado, porque essa rosa está por cima da folha, né? Então, essa área aqui, eu quero que fique mais escura um pouquinho por causa da sombra, né? Aliás, tem um vídeo no canal, gente, sobre conceitos básicos de luz e sombra. É um vídeo curto, mas para quem não tem noção nenhuma de luz e sombra, é bem interessante, tá? Quem quiser dar uma olhadinha, acho que vai aparecer no card aqui em cima do vídeo, tá? Agora, gente, da mesma forma, olha, eu vou dar uma pincelada aqui no meio, com cerâmica ainda, ó. Eu vou espalhar um pouquinho, tá? Feito isso, agora eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, nessa parte aqui. Apenas um pouquinho, tá? Não quero colocar muito. E aqui na pontinha também. Agora eu vou usar um pouquinho de branco. Ó, apenas um pouquinho de branco. Tiro o excesso. Aí eu vou contornar aqui essa parte aqui, ó, que está por cima, né? Deve ser mais clara. E vou vir assim, gente, dando umas pinceladas aleatórias na folha, ó. Coloco a tinta só de um lado do pincel, o lado que está com a tinta pro lado de fora. Ó, posiciono o pincel e puxo.
Apenas bem aleatória, tá? Essas pinceladas. Aqui do outro lado também. Agora aqui, bem aqui no meio da folha, eu vou colocar um pouquinho de branco. E esfumaçar apenas um pouquinho. Bom, gente, agora eu vou fazer aqui o detalhe da folha, que é a nervura da folha. Eu vou diluir um pouquinho de verde oliva com aquela misturinha, tá? Ó, vou deixar o verde oliva bem líquido. Eu vou colocar um pouquinho de verde oliva na pontinha do pincel filete, tá? Ó, aí eu tiro o excesso da tinta do pincel e vou aqui no meio fazer o detalhe da folha, a nervura, né? Ó. Agora eu vou fazer pro lado de cá. E agora, um pouquinho de branco, tá? O branco também já tá diluído. E pronto, gente, a folha já está pronta. Agora, eu vou começar a pintar as sépalas, né? Que são esses detalhes aqui da rosa, tá? Bom, gente, então, eu já adiantei e pintei 2 sépalas, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Mas você pode seguir o passo a passo dessa aqui para pintar todas elas, tá? Não tem diferença de uma para outra, todas são iguais. Então, para começar, eu pintei primeiro essa aqui que está por baixo, né? E depois essa, tá? Eu sempre começo pintando primeiro os elementos que estão por baixo. Bom, para começar, com o pincel número 6, eu vou preencher com a misturinha, tá? Depois, eu vou preencher com a cor erva doce. Eu tô pintando elas da mesma cor da folha. Agora, eu vou pegar o pincel número 2 e vou contornar com a cor verde oliva, ó. Coloco um pouquinho de tinta no pincel, né? Na pontinha do pincel. Tiro o excesso da tinta, ó. Deixo a tinta só de um lado. Aí, vou posicionar o pincel em pé e vou contornar, ó. Agora, eu espalho a tinta. E ficou dessa forma. Agora, com um pouquinho da cor cerâmica, apenas um pouquinho, gente. Ó, tirei bem o excesso, apenas uma sujeirinha na pontinha do pincel, porque o cerâmica tinge bastante, olha. Aí eu vou fazer a área de sombra aqui, ó. Coloquei o cerâmica, agora com o movimento de vai e vem eu vou espalhando a tinta. Agora com um pouquinho de branco, ó. A pontinha do pincel, tirei o excesso da tinta. Ó, tirei o excesso da tinta. Aí eu vou fazer o contorno. Eu vou colocar mais um pouquinho de verde oliva, que eu achei que ficou muito claro. E a pintura é isso, né, gente? A gente vai jogando as cores e vai retocando se necessário, tá? Eu sempre faço a pintura dessa forma. Eu vou colocando as cores e conforme eu vou pintando, aí eu vou percebendo a quantidade de tinta que falta, as cores, e assim eu vou mesclando e vai saindo pintura.
terminei de pintar as ségulas, agora eu vou pintar a rosa. Bom, então agora eu vou começar a pintar a rosa, né? Puxar mais pra cá pra ficar melhor, pra vocês enxergarem, né? Então tá. A primeira coisa que eu vou fazer é pintar essas pétalas que estão por trás, né? E daí eu vou usar o pincel número 6 e preencher com a misturinha, tá? Agora, gente, continuo usando o pincel número 6 e vou preencher com a cor amarelo ouro. Olha, para preencher com a cor amarelo ouro, vou colocar amarelo ouro. Olha, daí eu vou pincelando, ó, puxando de dentro para fora da pétala, tá? Eu não vou preencher tudo. Vejam que eu tô deixando algumas ranhuras, tá? Que são alguns riscos. Preenchi essa parte. Agora, com a cor amarelo-limão, olha, vou colocar um pouquinho de amarelo-limão na ponta do pincel, tirar o excesso da tinta. Aí eu vou pincelar de fora pra dentro. Olha, posiciono o pincel em pé e puxo. Olha, posiciono o pincel em pé e puxo. Agora eu vou pegar um pincel menor, que é o pincel número 2, um pouquinho de cerâmica. Na pontinha do pincel, ó, tirei o excesso da tinta. Só um pouquinho, porque o cerâmica, gente, ele tinge demais, tá? E aí, eu vou contornar aqui essa área de sombra. Ó, contorno. Aí, eu puxo a tinta. Agora, eu vou fazer apenas alguns risquinhos na parte superior da pétala, olha, com a cor cerâmica. Aqui, gente, tem que ter bastante cuidado com o excesso de tinta, tá? Olha, é apenas um pouquinho de tinta na pontinha do pincel, aí eu passo cerâmica, espalho com movimento de vai e vem, tá? Pra não deixar tão marcado. Espalho bem. Agora eu volto, olha, e passo mais uma vez a cor amarelo-limão. Passei o amarelo-limão, agora eu vou contornar com a cor amarelo-limão fluorescente, tá? Olha, é o da tampinha preta, amarelo-limão fluorescente. Da mesma forma, coloco um pouquinho de tinta no pincel, tiro o excesso e vou pincelando. Pronto, gente, essa pétala já está pronta. Agora eu vou pintar essa outra da mesma forma, tá? Bom, então eu já preenchi com amarelo ouro, né? Essa parte de dentro aqui. Agora eu vou pincelando de fora pra dentro com a cor amarelo-limão.
Coloco a tinta só de lado do pincel, posiciono o pincel em pé, aperto e puxo. Agora eu vou usar um pouquinho de cerâmica para fazer a sombra. Olha, eu coloquei um pouquinho de cerâmica na pontinha do pincel, tirei o excesso e vou começar fazendo contorno aqui nessa parte de dentro. Fiz o contorno, agora eu vou puxar a tinta, ó. Puxar, subindo. Eu vou espalhar apenas um pouquinho, tá? Não vou deixar, não vou subir muito com essa cor. Agora aqui, gente, entre um espaço e outro, eu vou dar apenas alguns risquinhos assim, ó, levemente. Aí eu vou fazer um movimento de vai e vem, ó, pra espalhar a tinta. Lavar o pincel. E agora eu volto retocando com a cor amarelo-limão, tá? Agora eu vou pegar o pincel número 2 e vou pintar de amarelo-limão. Olha, vou preencher essa parte aqui. Que essa pétala está dobrada, né, gente? Então, essa parte aqui de dentro é mais escura, né? Ó, vou fazer aqui a sombra, né? Nessa partezinha de dentro. Já essa área aqui é mais clara, né? Então, é mais clara aqui em cima e mais escura aqui embaixo. Vou contornar com amarelo-limão. Essa parte aqui de cima. Esse aqui é o amarelo-limão fluorescente, tá, gente? Olha, eu coloco na pontinha do pincel e vou retocar. Bom, gente, então feito isso, agora eu vou começar a pintar essa parte, essa região aqui da rosa, né? Que é o miolo da rosa, vamos dizer assim, né? Então, a primeira coisa eu vou preencher com a misturinha. Continuo usando aqui agora o pincel número 6. Agora eu vou preencher com a cor amarelo ouro. Olha. Eu não vou subir com o amarelo ouro até em cima. Apenas aqui nessa parte de baixo. Essa parte de cima eu vou completar com o amarelo-limão, tá? Ó, da mesma forma, contornando, né? Coloco a tinta só de um lado do pincel, tiro o excesso da tinta, posiciono o pincel em pé, aperto e puxo um pouquinho. Dessa forma eu vou pincelando. Agora eu vou pegar um pincel menor e vou fazer aqui a região de sombra, tá? Com a cor cerâmica. E novamente eu coloco um pouquinho de cerâmica e vou contornar primeiro. Aí eu venho aqui, ó, espalhando a tinta. Não vou subir muito, tá? Pra não deixar muito escuro. Apenas um pouquinho.
Vou fazer apenas alguns risquinhos, né? Movimento de vai e vem, espalhando. Agora é hora de retocar com o verde limão fluorescente, né? Olha. Agora eu vou pintar, deixa eu ver, a parte que está por baixo, essa parte aqui, ó, da pétala, que está por baixo dessa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é preencher com a misturinha, né? Então, vocês observaram aí que tem um padrão. Primeiro eu passo a misturinha, depois eu passo a cor de base, depois eu faço a luz e por último eu faço a região de sombra, né? Continuo usando o pincel número 6, tá? Pronto, gente, agora eu vou preencher com a cor amarelo ouro. Eu vou começar preenchendo aqui, ó, nessa parte de baixo, puxando a tinta pra cima. Agora, gente, eu vou completar com o amarelo limão. Ah, gente, uma coisa que eu quero dizer pra vocês também é se inscreva no canal, ativa a notificação, tá? Eu sempre vou estar trazendo aqui alguma novidade pra vocês, alguma aulinha. Se você gostou desse vídeo aí, dá um like, compartilha para ajudar a divulgar meu trabalho, tá bom? Outra coisa, se tiver alguma dúvida, gente, deixa aí nos comentários que eu respondo, tá? Eu respondo todo mundo, de um por um. Deixa aí, comenta o que você achou da aula, se precisa melhorar, o que que tem que melhorar, tá? Que aí a gente vai correr atrás, né? Afinal de contas, esse canal foi criado, né, pra vocês, tá bom? É muito importante pra mim saber o que vocês estão achando da aula, tá? Bom, feito isso, então agora eu vou fazer aqui a sombra com cerâmica, ó. Tô usando o pincel número 2. Agora, com um pouquinho de cerâmica, gente, ó, eu vou fazer alguns risquinhos aqui, ó. Aí, vou fazer movimento de vai e vem, né? Pra não deixar marcado. Aí, novamente, agora eu vou retocar com a cor amarelo limão fluorescente, tá? Mas se você não tiver o amarelo limão fluorescente, não precisa
pode ser o amarelo limão comum mesmo. Aliás, se você não tiver as cores que eu indico, pode usar outra cor, tá, gente? É importante observar quando você está substituindo uma cor por outra, é apenas o tom, tá? No lugar onde tem cores claras, dá para substituir por outra cor clara também, tá bom? No lugar onde tem a cor mais escura, também dá para substituir usando a cor mais escura. Por quê? Para poder manter a proporção de luz e sombra, né? Manter o mesmo aspecto de luz e sombra. E aí você vai retocando, se achar necessário, conforme a tinta vai secando, vai fazendo retoques. Outra coisa importante também, gente, é na hora de riscar o tecido, não deixe um risco muito forte, tá? Porque senão depois fica difícil para cobrir com a tinta, né? Os meus riscos eu gosto de deixar eles bem suave, tá? Eu só fiz esse aqui mais forte um pouquinho, que é para vocês enxergarem. Então agora eu vou pintar essa parte aqui da rosa, né? Ó, da mesma forma que eu pintei as outras partes, ó. Eu passo primeiro a misturinha, né? Esse aqui é o pincel número 6. Agora eu vou preencher com amarelo ouro. Aí, gente, bem aqui no meio eu vou colocar um pouquinho de branco, ó. E vou fazer movimento circular. Que eu quero deixar mais clara um pouquinho essa parte central aqui. Agora eu vou continuar preenchendo com o amarelo limão, ó, essa partezinha que faltou. Então, o amarelo limão aqui, ó. Contornando, né? Espalho bem. E nesse outro lado aqui também. Agora eu vou pegar um pincel menor, né? Pra fazer a sombra com a cor cerâmica. Olha, eu vou sombrear essa parte aqui. Eu vou espalhar a tinta, ó, puxando pra baixo. Eu vou sombrear também essa parte aqui, ó. Vou contornar primeiro. Aí eu vou fazer algumas pinceladas assim, ó. Agora eu venho, esfumo aqui, ó. Agora eu volto retocando novamente o amarelo limão, ó. Contorno, espalho. Agora eu venho com o amarelo limão fluorescente. E vou retocar, ó, por cima do amarelo limão normal, tá? Espalho bem.
Agora, com um pouquinho de branco também, vou fazer algumas pinceladinhas aqui em cima. E eu vou aproveitar também, já vou iluminar aqui essa parte. Ó, gente, é apenas um pouquinho de branco no cantinho do pincel. Pode colocar e misturar, não pode passar muito, senão já fica ruim. Pronto, agora eu vou pintar essa última parte aqui, né? Pegar mais um pouquinho de misturinha. E da mesma forma, eu vou começar preenchendo com a misturinha. Esse aqui é o pincel número 6. Mas você pode usar o pincel que você achar melhor, tá? Porque a questão do pincel, igual eu falo geralmente nos vídeos, é muito relativo, né? Tem gente que gosta de pincel menor, tem gente que já é acostumada a pintar com pincel maior, enfim, cada um tem o seu jeitinho de pintar, né? Aqui eu só tô apenas demonstrando como é que eu faço, tá bom? Bom, então já preenchi aqui com a misturinha, né? Então agora eu vou preencher com o amarelo ouro, né? Aqui, ó, no meio. Só aqui no meio, tá, gente? Porque aqui do lado, na lateral, eu vou preencher com o amarelo limão. Ó, que é a cor mais clara, né? Agora eu vou pegar o pincel número 2 e vou contornar com a cor amarelo limão fluorescente, tá? Olha. Vou contornar aqui, puxar, espalhando a tinta. E pronto, terminamos de pintar a rosa, agora eu vou só fazer alguns detalhes. Bom, gente, então, como eu havia dito pra vocês, né, eu fui fazer os detalhes, ó. Adiantei já alguns miosotes, né, que são essas florzinhas. Pra isso eu vou usar o pincel número 6, tá? E a cor salmão, salmão e branco. Então, como é que eu faço o miosote? Olha, eu pego... Coloco um pouquinho de tinta, ó, apenas no cantinho do pincel, olha. Aí, gente, eu vou pincelar da seguinte forma. O lado que está com a tinta, eu vou colocar pra cima, olha. E vou fazer apenas algumas pétalas assim, ó, dessa forma. Passo 3 pinceladas. 1, 2, 3. Aí, vou fazer uma dobradinha, ó. E assim eu posso encaixar mais algumas pétalazinhas aleatórias, tá? É dessa forma que eu faço o miosote. Agora, aqui no meio, eu vou colocar aqui um pouquinho de branco só. E pronto, tá? Só isso. Ah, eu peguei um pouquinho de verde oliva também e fiz alguns arabescos. Puxei assim, ó. Joguei apenas alguns galinhos, né?
com verde oliva, e depois eu vim com branco, ó, por cima do verde oliva, apenas pincelando. E pronto, essa foi a nossa aula, tá bom? Comenta o que você achou, compartilha, deixa o like, se inscreva no canal porque sempre vai ter novidade agora, tá bom, gente? Daqui uns dias eu começo a fazer live também, pra gente pintar bastante, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.